A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem Estevão da Igreja Peniel. O livro de 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 5, diz assim: E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Essa é a parte 4, e número 4 dos dons, sobre o tema dons. Quando fala esse versículo na letra, quer dizer o quê? E Cristo, ele cria esses ministérios, ele levanta esses ministérios. E quando diz que há diversidade de ministério, cada um tem uma função, cada ministério tem uma função, mas ele não pode contradizer a palavra, Cada um é diferente, cada ministério é diferente, mas não pode contradizer o que a palavra diz. Quer dizer, é o Espírito Santo que vai conduzir isso, ensinando, direcionando, capacitando, dando discernimento, fortalecendo, e ele não vai contradizer. Um ministério não pode dizer uma coisa e o outro dizer outra. Um ministério não pode falar algo fora da palavra, contra alguém que fala na palavra. Então tem que haver unidade, isso na letra. Mas vamos lá para o vivificado. O vivificado é a revelação do que Deus quer falar dentro dessa palavra, amém? Então esse é o vivificado, é a gente permitir que o Espírito Santo se revele. E o Espírito Santo, ele não quer falar só aquilo que a gente quer falar. O Espírito Santo quer falar aquilo que ele próprio quer dizer, quer revelar para a igreja. E muitas vezes nós não estamos querendo concordar com isso, por achar que é pesado, que a igreja não vai gostar. Irmão, ninguém pode disciplinar o andamento de um trabalho sem falar a palavra de Deus de três formas: consolando, edificando e exortando. Consolando, edificando e exortando. Não tem como falar de três formas sem falar de três formas. Então a operação do Espírito Santo ela flui na igreja de três maneiras, entendeu? Ela exorta, ela consola e ela edifica. Então, meu Deus, a igreja está se queixando porque a exortação, porque a palavra foi forte. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ou você acha o quê? Que você está pregando de balde? Então não é Deus que usa, porque se ele usa, ele vai operar da maneira que ele quiser operar. Amém? Glória a Deus. Então vamos continuar com os dons. Ainda não estou entrando na área profunda da libertação, mas eu vou pincelar um pouco sobre a prisão espiritual. E uma pessoa que vai ministrar, ela tem que estar livre de prisões espirituais. Não estou falando de ataque, de tentações, de circunstância. Eu estou falando da comunhão dela estar com Cristo fluindo, e a comunhão com os irmãos, não a comunhão com o mundo. Amém? Então, uma pessoa que vai ministrar dons, ela não pode se dar o luxo de estar sob mágoa, com ódio de alguém. É preciso liberar perdão, Ninguém que milita o bom combate pode estar ministrando com mágoa. Eu já vi muitos casos, não convém me falar profundamente, mas eu vou dizer por cima. Como a gente já viu, até de via de fato contra pessoas. Isso aí, as pessoas já estão caídas há muito tempo. Quando você vê alguém que diz que está dirigindo uma obra, vai de contra alguém e participa de algo que mate alguém ou destrua, essa pessoa já está desviada há muito tempo da graça, já está caída há muito tempo e não faltou, pode ter certeza, da repreensão. Porque Deus sempre levanta os vasos, profeta, ou Deus fala de alguma maneira para a própria pessoa a inconsistência, quando ela está errada ou errando. O Espírito Santo nunca deixa você chamar atenção. E toda pessoa que comete esse tipo de erro, ele já foi exortado inúmeras vezes. E a Bíblia própria diz
que a pessoa, quando é repreendida muitas vezes é repreendida e ela não ouve, ela pode ser atingida de maneira incurável, entendeu? Ela pode ser atingida de maneira incurável, ou seja, por ela não ouvir a voz de Deus, Deus está chamando a atenção, ela continuar, ela pode ser atingida de maneira que não haja cura. Isso é para aqueles que se desviarem e mantêm ainda desviados, ainda praticando coisas contra a palavra de Deus. E muitas vezes até dentro do ministério, como a gente já viu muitos escândalos na mídia, etc. Então vamos lá. Não vai dar tempo de eu colocar tudo, por isso que eu estou colocando de número 1, número 2, porque não está dando tempo. Não está dando tempo fazer, porque o vídeo fica grande demais. Vamos lá? Então, o que é que eu vou falar agora? A parte que eu vou falar agora é sobre... Desculpa. Eu crio gato, aí ele fica... Toda hora vem e mexe num coisa do microfone, o centralizador do celular, pedestal. Então vamos lá, continuando. O Espírito Santo, ele está trabalhando para que a noiva esteja pronta para o arrebatamento. E através de dons espirituais, através da manifestação dos dons, é que o Senhor Jesus aprimora a igreja. Porque ninguém pode preparar uma ferramenta ou fazer algum trabalho sem uma ferramenta, digamos, afiada, preparada. Um serrote ele tem que estar na pose, não pode estar travado para serrar, senão ele não serra. A lixa tem que ter o número certo para poder lixar. É ou não é? Então, não comparando mal os dons, eles têm que fluir de maneira de que atinja o alvo, ou seja, de que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. E para isso acontecer, a gente tem que estar em sintonia com o Senhor. Então, esse sentimento de mágoa, tem muita gente que fica com mágoa no coração, com pecados ocultos, dividindo. Eu vejo pessoas mortas, existem pessoas que dirigem trabalho mortas, não têm uma vida com Deus, há muito tempo não é renovado nos dons, nem sequer recebeu o batismo no Espírito Santo, e o que recebeu nem flui mais o dom. Então, uma vida de prisão, uma vida aprisionada, não pode libertar outras. Entendeu? Repetindo, eu não estou falando da circunstância que o Senhor coloca a você, sujeita a você como José e outros não, e os apóstolos. Eu estou falando da circunstância que você se permite estar praticando coisas contra a palavra de Deus e contra o próximo. Vamos continuar? Então, existe a prisão da inveja. Existem pessoas que têm inveja, não busca suficiente, ou até que busque, mas quando vê Deus usando outra pessoa, fica com inveja da pessoa. Você está entendendo? E a gente não tem, porque o Senhor, ele reparte os dons como Ele quer. Como Ele quer. Então, não pode um irmão ficar com inveja do outro, e muita gente tem inveja. Você ali bota um conteúdo e muitas pessoas olham, e essas pessoas não estão nem aí, porque elas desprezam. Entendeu? Acha que não é nada. Não é nada para você que despreza, mas muitos são curados, muitos são alcançados. E muitas vezes você próprio não é curado porque você não abraça o conteúdo, você não ouve. Eu mesmo escuto muitas ministrações de algumas pessoas, mas existem muitas pessoas que elas ministram com orgulho, e mesmo assim não pode ser contra. Porque a Bíblia diz que mesmo que o evangelho seja pregado por orgulho ou por outros fins, importante que seja. Isso não quer dizer que a igreja tem que pregar assim. Isso quer dizer que não pare, não impeça a pessoa a pregar, falar a palavra. Amém? Tá entendendo? Então, quem está ministrando tem que procurar se libertar de sentimentos ruins, de inveja principalmente, de orgulho, de pedir vingança. Tem gente que faz muita separação com pessoas e não pode ser assim.
Você não pode fazer separação. A maioria de ministérios que eu conheço faz separação. Para ele, irmãos, só são aquelas pessoas daquele ministério. Então, como é que essas pessoas podem trabalhar com o dom de libertação? Lidar com o inimigo do jeito que ele é, sagaz, né? Está aí há mais de 2.000 anos. Sabe como atingir uma pessoa e a pessoa dar lugar a ele. Você está entendendo? Então, o cristão ele tem que estar livre dessas coisas. Eu mesmo tenho pessoas até da minha família, eu tive pessoas da minha família que se levantou contra mim, contra o meu ministério, sem que eu tivesse feito nada contra a pessoa. Eu só fiz apoio espiritual e deixou o diabo usar, né? Hoje está liberto, né? Mas nunca pediu perdão. Eu já perdoei. Então acontece isso, de na família ou até no corpo de Cristo, alguém se levantar, porque o diabo entra naquilo que a pessoa preserva de mágoa, de inveja, algum sentimento, que o diabo se alimente disso. Então ele vai usar, ele vai se manifestar. Você está entendendo? É dessa maneira que funciona. Então a pessoa tem que vigiar. Assim como você quer que o Espírito Santo use seu ministério e quer permitir isso, você tem que permitir também ele tirar aquilo que ele revelou de sua vida. A mágoa, sentimento ruim, de inveja, de dissensão, entendeu? E que ele recebia a glória para si, que havia um erro também que é fatal, e a pessoa se orgulhar. Que quem faz tudo é Deus, tudo é Jesus que faz, não é a gente. Então quando a gente toma a glória para a gente, ou acha que a gente que fez, já pecou, já está pecando, já está se orgulhando. A gente tem que se orgulhar na cruz de Cristo, ou dizer, eu sou salvo pelo Evangelho. Pela misericórdia de Deus, o Senhor me fez um instrumento, pela misericórdia. Mas não deixar que isso suba de uma maneira que as outras pessoas não prestem para você os seus olhos. Amém? Eu não posso concordar com um falso ensinamento, porém eu não posso sair com o nome da pessoa defamando a pessoa porque eu não concordo com na maneira que ela prega. Eu posso falar do falso ensinamento e fazer menção, você está entendendo, desse falso ensinamento para as pessoas não seguirem. Mas não posso levar isso ao ponto de discutir, ter ódio da pessoa. Amém? Glória a Deus. Então, quem ministra dons, entendeu? Você tem que saber que cada um o Senhor usa como quer. Porém, existem aqueles que vão estar dando lugar a ensinamentos errados. Mas cabe a gente orar. Entendeu? A gente não vai absorver, não vai falar o nome da pessoa, mas vai orar por ela para que afaste, para que o Senhor afaste esse espírito, para a pessoa ser liberta. Porque é melhor a gente ganhar pessoas para Jesus do que o inferno ganhar pessoas para lá. Amém? Então é melhor que diga a gente ganhar pessoa para Jesus do que o inferno levar. E quanto mais a gente puder se esforçar para tirar pessoas do inferno, das mãos das trevas, vamos nos esforçar. Então eu fui até aqui, eu quero falar profundamente, mas para acontecer isso tem que haver uma preparação que nem todo mundo acredita. Existem pessoas até que se escandalizam, mas Deus não vai fazer coisa alguma que ao homem pareça escândalo, né? Glória a Deus, não. Tudo que o Senhor faz é decente, mesmo de maneira sobrenatural. Então existem manifestações do Espírito Santo que existem pessoas que se escandalizam, não porque há pecado nessas manifestações, porque não há pecado no que Deus faz, porque Ele é santo, perfeito, mas muitas vezes por a pessoa não ser ensinado como tem que ser. Então prepara o teu coração, quem sabe a partir do outro capítulo, né, do outro tema, né, do mesmo tema, melhor dizendo, mas no 5 que eu vou fazer, eu vou gravar a partir do 5, vai começar a profundidade aí fluir do que é dons, de como se deixar usar nas mãos do Senhor, né? Deus abençoe e guarde, aplique a sua palavra nos nossos corações. Shalom, Adonai.